Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua alma e o seu coração. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo. É aqui que eu quero deixar uma palavra para nós. E não vos conformeis com este mundo. Meus irmãos, a ordem de Deus é clara, objetiva. Não vos conformeis com este mundo. A geração de Noé se perdeu. A geração de Noé foi condenada. Sofreu o peso do juízo de Deus, porque eles conformaram com o mundo da sua época. Eles aceitaram e viveram as práticas de pecados e viraram as costas para Deus. O abandonaram, o desprezaram como Criador, como Senhor e como Todo-Poderoso. Em consequência disso, veio juízo sobre eles. Mas a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9, que Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, achou o favor de Deus. E o versículo 9 diz que ele era justo e reto e andava com Deus. Por que Noé e sua família foram poupados do juízo? Porque eles não conformaram com o mundo da sua época. Eles não conformaram com o pecado da sua época. Eles não viraram as costas para Deus e decidiram ser ou permanecer fiéis a Deus. Embora toda geração tinha se perdido, ele decidiu ser fiel e não se conformar com o mundo. Temos um outro exemplo, José. José decidiu não se conformar com o mundo e com o pecado. O ápice da sua história, em Gênesis capítulo 39, versículos 6 ao 13, diz que ele estava na casa de Potifar e a mulher de Potifar colocou os olhos nele e todos os dias o convidava para o pecado. Todos os dias o convidava para deitar com ela, mas ele resistiu à tentação, não se conformou com o pecado e num belo dia ela o ataca e ele foge. Não tem diálogo com o pecado. O pecado, a melhor forma para nós é fugirmos dele. Podemos até ser desonrados, podemos até ser criticados, mas o céu nos honrará. Deus nos honrará por permanecer fiel. Então, meus irmãos, veja bem, ele fugiu porque ele não se conformou com o mundo e com o pecado. Temos também um outro exemplo em Josué capítulo 24 e o versículo 15. Josué reúne o povo de Deus e tinha um grupo de rebeldes lá que queria, não sei por que regra, eu não sei por que tanta lei, a gente podia viver sem regra, meu irmão, é impossível ir para o céu sem regra. Tem regra na sua casa, tem regra no seu trabalho, tem regra na empresa que você trabalha, tem regra na faculdade, tem regra na prefeitura, tem regra no governo, tem regra para todo lado. E por que você quer viver sem regra dentro da casa de Deus? E por que você quer viver sem lei dentro da casa de Deus? É impossível viver sem regra, viver sem lei e morar no céu. Na casa de Deus tem regra. Na casa do Senhor tem leis. E para morar no céu tem que viver essas regras. Regra da palavra, regra da igreja. Então Josué reuniu todo mundo e disse: olha, ninguém pode pecar, ninguém pode errar, mas vocês estão determinados a fazer isso? Eu quero dizer algo para vocês.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa não vamos conformar com o mundo nem com o pecado. Vamos permanecer fiéis. Não queremos parceria com o mundo, não queremos um pé na igreja e outro no mundo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se alguém quiser pecar, que peque você para lá, que erre você para lá. Se alguém quiser adulterar, problema é seu para lá. Se alguém quiser ter amizade com o mundo e parceria com o mundo, problema é seu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e não teremos parceria com o mundo. Embora muitos crentes hoje querem servir a Deus e ser amigo do mundo. É impossível, meu irmão. Tiago 4, versículo 4. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E fim de papo está na palavra. Jesus disse que é impossível servir dois senhores. Não tem como servir a Deus e ao diabo. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não tem como ser luz e treva. Ou você é luz ou você é treva. Não tem como ser fiel e infiel. Ou você é fiel ou infiel. Não tem como misturar. Então, meu irmão, 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, desejo da vida, soberba da vida, isso não vem de Deus, isso é do mundo. Aquele que faz a vontade de Deus vai viver para sempre. Aquele que faz a vontade do mundo vai ter um fim muito breve. Josué, então, 24:15 diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês fazem o que vocês quiserem. Mas a fatura dessa decisão de amizade com o mundo, parceria com o mundo, ceder ao pecado, um dia essa fatura chega e ela pode chegar muito alta. Temos um exemplo também, Daniel. Daniel viveu nas altas camadas da sociedade da sua época, inclusive a política. Mas ele não se contaminou. A Bíblia diz que ele permaneceu fiel. Ele não se conformou com o mundo e o pecado da sua época. Sofreu gravemente por ser fiel a Deus, mas foi infinitamente, poderosamente honrado por Deus. Nós sofremos para ser fiel a Deus e glorificar Deus com a nossa vida. Mas se vencermos, Deus descerá para nos honrar e o nome dele continuará glorificado. Daniel não se conformou com o mundo da sua época, nem cedeu às tentações e os pecados. Sadraque, Mesaque e Abednego, da mesma forma, fizeram a estátua, todo mundo tinha que se curvar e adorar. Mas eles permaneceram de pé, fiéis a Deus, não se curvou, não se conformou, não se curvou com o mundo, não se conformou com o mundo. E foram lançados na fornalha, Deus entrou lá dentro, tirou eles e Deus os honrou, porque o rei então baixou um decreto. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus. Só a ele glória, só a ele honra, só a ele tem que servir. E quem não servir e adorar, vai ser destruída a sua casa e ele também será destruído. Meu irmão, Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 30, que ele não tem nada a ver com o príncipe deste mundo, com Satanás, o Deus com letra minúscula desse mundo. Não tem nada a ver. João 15, versículo 18, 19 e 20, Jesus disse que o mundo aborreceu ele primeiro, e por ter aborrecido ele, o mundo também nos aborrecerá e nos odiará. Por que o mundo nos odeia? Porque nós testificamos que as suas obras são maus. Nós dizemos, vocês não podem beber, não podem tirar cocaína, não podem matar, não podem adulterar, não podem prostituir, e eles se iram por causa da verdade e têm ódio de nós. Mas não tem como servir a Deus e o mundo. Você não pode servir a Deus e ter parceria com o mundo, mundo de pecado, engano, de falcatrua. A igreja é coluna e firmeza da verdade, ela anda na verdade, ela vive na verdade. É na verdade que Deus cura, liberta, batiza, salva, transforma e muda as vidas. Não podemos conformar com este mundo. Os missionários, os agentes de missões pedem oração o ano todo, porque os comunistas lá fora estão matando e destruindo os crentes, os missionários, degolando os muçulmanos, os comunistas,
A China é um país comunista, está fechando as igrejas, matando os crentes, destruindo os crentes. E oramos o ano inteiro para Deus guardar os nossos irmãos missionários, dos muçulmanos radicais e dos esquerdistas radicais comunistas. E agora eu estou vendo um monte de crente defendendo comunistas e ainda brigando. Gente que apoia aborto, apoia homossexualismo, apoia erotização de crianças, ideologia de gênero e tudo do mal. Meu irmão, acorda. Não podemos conformar com este mundo e esse sistema. Deus abre os seus olhos. Deus te abençoe.